Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Entre Escutas Podcast, no nosso 20º episódio. Olha que marco temporal simbólico e importante pra gente. E hoje vamos discutir sobre um tema necessário, como a influência religiosa indevida afeta os direitos à saúde mental da população como um todo, das pessoas, sobretudo da população LGBTQIAPN+. Então, o quanto esses discursos religiosos, atravessados por espaços públicos e profissionais, podem gerar sofrimento, exclusão e violação de direitos. Então, hoje recebemos aqui Tainá Silveira, vai apresentar um pouquinho dela para vocês. E que mulher, viu? Que profissional. Gente, eu fiquei assim impactada. E ela tem muito a agregar. É uma honra te receber primeiramente. Então, vai apresentar um pouquinho e depois ela se apresenta. Tainá Silveira é advogada com atuação voltada ao enfrentamento da violência doméstica, de gênero e dos crimes de influência indevida praticados por líderes religiosos. Também é psicóloga, pós-graduanda em neuropsicologia dos transtornos mentais, pós-graduada em diversidade e inclusão nas organizações, é integrante da rede de litigantes, falei certo, tu pode me corrigir, litigantes de Las Américas, rede latino-americana composta por juristas engajadas na construção de políticas públicas e na transformação de legislações LGBT-fóbicas. Também foi coordenadora do Centro de Referência LGBT+, Janaína Dutra, em Fortaleza. Então, Tainá, é um prazer enorme te receber e seja muito bem-vinda. Gente, é um prazer enorme estar aqui hoje. Todos esses convites, assim, para ocupar esses espaços, para mim, são sempre muito caros, porque eu acho que informação boa é informação compartilhada, né? E eu acho que é muito importante que a gente traga assuntos como esse, né? Que são temáticas que sempre atravessaram o nosso cotidiano, mas que até então a gente não falava ou que a gente não percebia quais eram esses impactos, tanto no nosso psicológico como um todo, como no contexto social, né? Os casos de influência indevida, eles sempre existiram no mundo, né? A gente sempre ficou sabendo de casos envolvendo menores, né, em crimes sexuais, casos envolvendo curas gays, casos envolvendo esses processos mesmo quase que de lobotomização, né, do ser humano, sobretudo da população LGBT. Então, quando a gente traz esse tipo de assunto, a gente descortina também esse tabu, né, de achar que estamos numa religião, então somos santos, somos perfeitos, não falhamos, não violamos direitos, não machucamos o outro. E eu acho que isso é importante a gente questionar, né? Aqui não é sobre atacar uma fé, não é sobre criticar uma religião, mas entender essa atmosfera, né, que estamos inseridos, sobretudo a população LGBT, que geralmente é mais violada, né? Tem seus direitos mais violados por questões religiosas. Então, acho que é importante que a gente traga esse assunto à tona, né, para que a gente possa discutir com ciência, com ética, com acolhimento, né, e com muito respeito a todas as linhas religiosas. Perfeito. Humanizando sempre, né? Humanizando com sempre. certeza. Uhum. Tainá, é um prazer imenso te receber aqui. Admiro muito sua trajetória. Queria dizer que é uma honra. E antes da gente começar para as nossas perguntas, aprofundando mais esse tema, eu queria fazer uma contextualização para o pessoal que está em casa, para os nossos ouvintes, que você já fez muito bem, mais um complemento. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela já reconhece, né, a espiritualidade como uma das formas de saúde mental, de saúde na sua forma mais holística, na sua complexidade. Hoje a gente já conhece, inclusive, o Conselho Federal de Psicologia, né, que a religiosidade é um dos pilares de sustentação emocional, né, na fé que dá sentido, pertencimento, amparo e força. No entanto, hoje o que a gente vai falar aqui nesse episódio e quando o uso religioso viola os direitos humanos? E quando produz sentimento de culpa, rejeição, silenciamento emocional, terapias de conversão, quando o uso começa a adoecer o indivíduo e promover um auto-ódio? Quando é que a religiosidade
usa o nome de Deus e a fé humana, a vulnerabilidade humana como um instrumento de controle, exclusão e muitas vezes de violência. Hoje, o nosso tema central vai ser a influência religiosa indevida e como isso está sendo usado nos dias de hoje, como já foi usado muitas vezes e como algumas pessoas não percebem que estão passando por isso ou que faz parte de uma organização que está passando por isso, ou tem um amigo que está passando por isso, como é importante a gente sempre se alertar para isso, né? Que religiosidade é diferente de violência, de culpa, de controle, que é crime, né? Para a gente adentrar, Tainá, o que significa quando a gente fala de influência religiosa indevida dentro da psicologia e da saúde mental? O que a gente quer dizer com isso? Eu acho que você até já definiu muito bem quando você fez a sua introdução, né? Mas quando a gente pensa na influência indevida, a gente pensa no processo de uma forma ilegítima de você influenciar uma pessoa a ponto dela entender que ela está perdendo a sua autonomia. Né? Então, ela começa a questionar quem é ela começa a perder a autonomia. Então, por exemplo, eu gosto de sair com meus amigos. Não, você não pode sair com seus amigos, porque seus amigos não estão na sua mesma religião, eles não estão na sua mesma linha de pensamento, e aí você vai se isolando. Então, é quase que um processo de coação moral, né? E também porque ele vicia o seu consentimento. Sim. Esse é o ponto-chave da influência indevida, porque a gente está falando de uma assimetria de poder. A gente está falando de um líder carismático, né, dogmático. A gente está fazendo esse recorte aqui para líder religioso, mas a gente está falando... Quando a gente fala de influência indevida, a gente fala de todos os recortes mais verticalizados, né, onde pode exercer essa questão de assimetria de poder. Então, trazendo esse recorte das lideranças, né, dogmáticas... Até porque muitas religiões são empresas, né, instituições. Exatamente. Então, assim, no momento em que a gente entra numa religiosidade, num processo espiritual, em que você começa a perder sua identidade, sua autonomia, aí é onde entra uma coisa que eu sempre gosto de falar. A influência indevida, ela atua, sobretudo, na questão do seu consentimento. Ela vicia o seu consentimento. E aí eu gosto muito de trazer essas diferenças, tanto quando eu atuo quanto advogada, como ativista em palestra, o que seja, porque eu acho que é muito importante a gente entender qual é a diferença entre consentimento e consensualidade. Apesar de parecer coisas iguais, mas são diferentes. Em quê? O consentimento, ele não é viciado. Você diz sim porque você quer dizer sim. Então, eu quero estar aqui, eu quero ter relação sexual com você, eu quero fazer tal coisa. Isso é o meu sim não viciado. A consensualidade, né, muito embora seja uma perspectiva mais filosófica, por assim dizer, esse termo, mas a gente tem que pensar que é aquilo que a gente diz um sim, mas porque a gente só pode dizer sim. Né? Então, a nossa autorização ela é viciada. Porque, por exemplo, no contexto religioso, trazendo aqui, eu quero pertencer, eu quero ser curada, eu não quero ser mais visto como a escória da família, né? Como muitas pessoas LGBT são. Eu não quero ser a pessoa errada. Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer um sim. Mas será que eu queria dizer um sim? Né? Trazendo para casos de violações sexuais mediante fraude. Mas a pessoa era adulta. Ela se relacionou sexualmente porque ela queria. Será que foi? Então, quando uma pessoa, quando um líder religioso, que está ali dentro de uma perspectiva de muito poder, né? Que lhe dá uma falsa sensação de pertencimento, que lhe dá... o silenciamento, muitas vezes, né, que você vai pactualizando ali, como uma forma de gratidão. Não, ele fez isso. Ele realmente me machucou fisicamente, ele tirou muito dinheiro de mim, ele teve relação sexual comigo, mas ele me ajudou na minha cura, ele me ajudou na minha depressão, ele me ajudou nessas coisas, né? Então, assim, você acaba que o seu sim fica ali viciado. Por isso que a gente fala sobre influência indevida, porque tudo isso fica viciado, né? Então, a gente vai pensar que a partir do momento que a gente não sente segurança em consentir algo, aquilo ali fica viciado. Então, esse é o mote, justamente, da influência indevida, né? Porque... eu não sei se eu falei demais. Não. Tá maravilhoso. Tá incrível, pode continuar. Tá fácil pra entender, gente? Tá. Porque senão eu vou me embolando aqui e tal. Não, tá super. acessível. E assim, deixa eu ver aqui... E aí, assim, o crime de influência indevida, geralmente, ele não admite questionamento,
Né? Você não tem que questionar, você só tem que aceitar. Você não escolheu estar ali, você já sabe quais são as regras. Só que regras também podem ser questionadas, regras também podem ser modificadas, porque se essas regras violam direitos, se essas regras violam sua identidade, se essas regras violam nosso conselho, né, federal ou outras questões éticas, a gente pode questionar sim. Né? Então, e deve, né? Mas entender que a gente está sobre esse processo de influência indevida é que é muito difícil, é muito doloroso. Porque você tem que romper com a estrutura de aquilo me estrutura, aquilo me consolidou. Eu nasci nessa religião. Não é possível que esse líder tenha feito isso por maldade. Talvez foi um vacilo, foi um momento de fragilidade, mas ele é muito bom para mim. Então, assim, é entender que as religiões, elas funcionam sim, né? Se bem utilizadas, né? Elas funcionam sim como uma ferramenta de extrema saúde mental, porque você vai também se estruturando, muitas vezes é a única coisa que te resta, é a sua fé, seja lá no que for, e isso às vezes é tirado. Né? Então é muito difícil você se perceber dentro desse processo de manipulação. Até para você nomear o que está acontecendo, é muito difícil. Então, assim, só para vocês entenderem que em 2020, para contextualizar bem esse caso, em 2020 a gente... isso veio ao ar, né, que foi o caso da comunidade Afago, que foi aqui no Ceará, né, onde o líder religioso chamado Ike Medeiros, que continua preso desde então, ele oferecia terapias holísticas, assim, integrativas, cursos a valores baixos, e ele oferecia isso para a sociedade como um todo. E aí as pessoas que faziam adesão geralmente eram pessoas muito jovens, que estavam ali questionando quem eles eram no mundo, suas masculinidades, seus privilégios e etc. Então, no momento que eles foram fazendo isso, tinham outros projetos, como afagadores de rua, né? Então, iam envolvendo ali em projetos sociais. Então, ali vai dando um sentido para você. Ele oferecia uma terapia que chamava Terapia da Criança Ferida. E aí, por que é interessante contextualizar isso? Porque nessa terapia da criança ferida, ele fazia com que a pessoa fizesse quase que uma linha do tempo de toda a sua história. Quais foram os seus traumas, quais são os seus medos, quais são os seus segredos, quais são suas dores. E isso está guardado, né? E para além disso, né, como ele tinha realmente muito poder, sobretudo na oratória dele, é muito convincente. Quando a gente escuta os áudios, a gente percebe a força da oratória dele. Algumas pessoas ele guardava unhas, pedaços de cabelo, sangue menstrual. Tudo isso é muito do campo do simbólico. Mas quando você está envolvida, até que ponto aquilo é simbólico, aquilo é real? Então as pessoas começavam a questionar, mas se eu denunciar, o que é que ele pode fazer? Eu corro o risco de sofrer alguma retaliação espiritual, né? Então, por exemplo, ele prometia cura, por exemplo, para meninos que estavam questionando suas masculinidades, suas estruturas ali onde foram criados. Então, essas pessoas passavam por um tratamento com eles, onde essa pessoa tinha que ter 10 relações sexuais com ele. E, inclusive, tinham que ter ali o esperma dele e tudo, porque isso era a forma de fazer a transferência de dons dele, da capacidade dele, do dom dele de cura, da espiritualidade dele. E aí ele ia tendo essas relações com as pessoas. E aí, alguns relatam que quando chegava, sei lá, em 7, 8, ele dizia assim, agora a gente vai começar, porque até então era só brincadeira. Só que entenda, eles estavam ali, sim, são pessoas maiores de idade, são pessoas graduadas, pós-graduadas, inclusive eu acho que a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, mas eles estavam ali pedindo o quê? Cura. Eles estavam querendo se curar. E eles tinham uma liderança, né, que eles acreditavam, que eles depositavam ali toda a sua fé, dizendo que a partir daquele momento, a partir daquele ato, eles teriam cura, eles receberiam aquele dom que eles poderiam, inclusive, passar para outras pessoas. E aí a gente fala sobre isso, sobre consentimento ou consensualidade, né? Sim. Será que esse consentimento, ele não foi viciado? Então, esse é muito, assim, para contextualizar de forma mais didática, assim, né, e trazendo já esses casos, é importante frisar essas questões, né? Como se dá a influência indevida. Né? E é isso, eu acho que a gente tem que olhar por esse ponto mesmo e refletir e questionar, né? Esse é o nosso lugar, tudo é muito político e social, mas a gente tem que ampliar esse olhar. Sim. E aí você falando como as pessoas se vulnerabilizam realmente. E o maior desafio é nomear e identificar.
Porque eu penso muito dentro desse contexto, quão essa santidade vem, né? Essa imagem, essa ideia de santo, de ser puritano. E é muito mais difícil você duvidar de uma pessoa dessa que vai fazer alguma violação de direito, né? Com o seu corpo, contra a sua dignidade. Então, isso fica mais turvo, assim, né? Dessa visão ser mais ampla. E você falando me lembrou muito de Bom Dia, Verônica. Você assistiu? Sim. Assim, fica a indicação que eu não lembro qual foi a temporada. A segunda. É a segunda? E perfeito, era exatamente isso. Era um líder religioso que traziam essas mulheres nessa promessa da cura, né? De todo esse acolhimento e fazia-as acreditar. E, na verdade, ele estava estuprando. Então, assim, como essa obra também faz ter mais clareza disso, porque é a vida real indo para a arte. E isso acontece. A gente tem que lembrar que isso acontece. Sem dúvida. E aí, a gente queria te perguntar em que momento a fé, que pode ser uma fonte de acolhimento, passa a se tornar um instrumento de controle ou opressão, que você entrou, né, dessa perda de autonomia, de identidade por um pertencimento. E aí você pode adentrar também quais são os efeitos dessa interferência no atendimento e para as pessoas neste recorte da comunidade LGBTQIAPN+, por favor. Tá. Antes, eu só queria contextualizar uma coisa, para não perder o fio da meada. Eu acho que é importante a gente falar que nesse tipo de crime, ou qualquer um que seja, mas sobretudo nos crimes sexuais, né, envolvendo influência indevida, uma das coisas que é muito questionado mas que eu ouvi, né, inclusive de um delegado uma vez, eu falei, doutora, são todas pessoas que são formadas, né, elas são pós-graduadas, são doutores, são pesquisadores, eu não posso dizer que elas são vítimas. E eu acho que isso é importante para a gente construir ou desconstruir, né, a ideia da vitimologia. Na verdade, todas as pessoas estão suscetíveis a serem vítimas. Sim. Porque não é sobre o perfil intelectual dessa pessoa. É muito mais sobre a estrutura psicológica dela. É como ela está naquele momento, né? No quesito da vulnerabilidade. Então, eu acho que mais importante do que qualquer coisa é a gente entender, que eu acho que isso fica tanto, né, na minha perspectiva jurídica, quanto na minha perspectiva da psicologia em si e para os nossos colegas, é que a gente nunca questione o porquê que ela caiu naquilo ali. Né? Perfeito. Porque a gente não pergunta para uma pessoa que foi assaltada se ela teve certeza que ela foi assaltada, né? Então, a gente não pode questionar a vítima. E, assim, entender que não existe um perfil de vítima. A gente é um corpo no mundo, a gente é um ser no mundo. Então, no momento que a gente existe, a gente já está ali suscetível, vulnerável a ser uma vítima, assim como também uma agressora. Agressor, agressora. Sim. Então, assim, é entender que a gente não tem esse perfil, que muitas vezes a gente traça um perfil. Ah, mas ele não tem cara de agressor. Gente, agressor não tem cara. Né? Agressor não tem cara. E vítima também não tem cara, não tem um estigma. Então, que a gente leve isso para nossa clínica, né? Que a gente vai ter vítimas que vão estar super bem e vão falar com muita fluidez, porque ali é a forma dela de falar, mas a gente vai ter vítimas que não vão conseguir falar, que não vão conseguir nomear e que não vão conseguir mensurar o que elas estão sentindo. Até porque, e aí já entrando na sua pergunta, a coisa mais difícil que eu vejo quando esse tipo de crime acontece é entender que isso é crime. Porque você se reconhecer enquanto vítima é um lugar muito doloroso. É porque é quase que você aceitar, dentro de um contexto social, que você falhou, que você errou, que você foi muito ingênua, né? Isso são as narrativas que as vítimas muitas vezes trazem. Então, isso é muito difícil de se adentrar, né? Então, assim, por isso que eu acho que é importante a gente falar da vitimologia, né? Pra gente entender que não existe perfil de vítima, que não existe perfil da pessoa que vai estar vulnerável, né? Que você pode ser uma mulher incrível, muito forte, muito intelectual, mas ainda assim você é passível, né? De ser vítima. Então, assim, entender isso, que quando a gente está dentro de um processo de escuta, né? No meu caso, tanto na escuta clínica como na escuta jurídica, o que eu mais vejo é que, sim, existe um incômodo, existe algo do tipo, cara, aconteceu alguma coisa que pra mim não fez sentido, que me gerou um incômodo, mas eu não sei o que aconteceu. Então, vamos lá, por exemplo, no caso do João de Deus, o que as vítimas relatam, né? E a gente está falando de quase 700 vítimas. Então, tinha as filas ali, cada um ia para o seu processo de cura.
Porém, quando você tinha um trauma sexual, ele levava você para onde? Para um quartinho. E nesse quartinho era onde ocorriam, né, as violências sexuais. E até você entender que você estava indo para uma liderança religiosa que está ali, que é conhecida mundialmente, que promete cura e que várias pessoas, né, relatam processos de cura e que ele acaba tendo ali um ato sexual com você, como é que você vai processar ali, naquele instante, o que você sofreu, que foi uma violência uma violência sexual, mediante fraude, né? E como é que você vai entender que aquilo ali era cura? Então, é muito difícil de ser nomeado, de ser falado. Ou então, pessoas, né, que... Por que a gente fala que um líder religioso, ele nunca está sozinho? Porque a gente chama de equipe, né? Tanto é que muitas das vezes a gente caracteriza como organização criminosa. Por quê? Porque eles nunca estão sozinhos. Sempre tem alguém ali que está dando esse apoio. Então, por exemplo, a gente tem um líder chamado Jair Técio, que está foragido há anos. Ele não está sozinho. Tem alguém bancando, tem alguém protegendo, tem alguém dando informação privilegiada, né? A gente tem, na época do IC, a gente tinha ali os companheiros dele que estavam protegendo ele de alguma forma. Protegendo, não, ele não é culpado, ele não é isso, ele não é aquilo. Até que uns depois foram entendendo que sim, que realmente eram vítimas também. Mas até eles entenderem isso é muito difícil, porque você foi escolhida. Olha só que privilégio. Você é o braço direito desse líder religioso. Você, não, se eu morrer enquanto líder, você vai assumir isso daqui. Imagina que responsa que eu coloco no seu colo. Então, é muito difícil você romper essa estrutura, você entender, verbalizar, porque a gente tem um problema, né? E aí a gente, enquanto psicólogo, a gente pode falar... nomear as coisas é algo muito difícil, é algo muito sensível. Então, quando a gente está dentro de um processo clínico, dentro de um processo, né, no meu caso, atendimento jurídico, em que a pessoa não consegue entender e que a gente vai ali junto, né, ampliando aquele repertório verbal, entendendo quais foram os fenômenos que passaram ali, quais são os fenômenos que estão ali presentes, que estruturaram essa pessoa, que fez sentido ali para ela, o que a gente vai tirar dela quando a gente também tirar, né, essa fé. Então, assim, é muito desorganizante para uma pessoa poder nomear que ela foi vítima de violência. E aí, quando a gente fala do público LGBT, a gente tem processos muito complexos, né? Porque a gente está falando também... a gente fala de uma época que a gente não tinha acessos à informação e a gente fala de uma época que hoje a gente tem informação. E aí a gente fica, meu Deus, o que é pior? Quando a gente não tinha informação... né? Mas, em compensação, a população LGBT estava ali nos seus guetos, escondidas, né? Estavam vivendo as escondidas, nos seus bares todos fechados, sofrendo violações e que ninguém sabia, ou quando sabia também dizia, opa, não tenho nada a ver com isso. Só que hoje a gente sabe, hoje a gente tem informação e hoje a gente vê de forma escancarada, né? As violações que acontecem dentro das igrejas, dentro da sociedade como um todo. Eu tive a oportunidade, né, de trabalhar no hospital mental e a gente publicou, inclusive, um artigo muito bom sobre essas questões da religiosidade, né, e esses impactos na saúde mental das pessoas LGBTs. E o que a gente percebe que essas pessoas LGBTs, elas entram lá, né, com diagnósticos, né, de transtornos mentais, mas aí quando você vai escutá-las, a gente fica até se perguntando, né? O que está posto aqui, sabe? Porque é muito sofrimento. Então, a gente tinha casos de pessoas que foram criadas, nascidas e criadas dentro da igreja, que compunham grupos como é que chama? De evangelização, grupos de apoio, grupos de jovens. Então, tudo aquilo ali tem um significado muito forte. Só que essa pessoa, ela pode ser tudo isso. Ela só não pode ser LGBT. Né? E aí, como é que eu vou utilizar toda essa energia de estar ali? E aí você se pergunta, né? Eu realmente vou estar ali? Né? Ou o que é que está posto ali? Algo que eu não sou, né? Algo que me silencia, algo que me invisibiliza, algo que me viola. Então, você pode comandar tudo, você só não pode ser LGBT. Né? Ou se você quiser ser, tudo bem, mas você pode abdicar da sua sexualidade, assim, você não pode se relacionar com homens, é como se a pessoa tivesse que entrar num celibato.
E aí, se eu pego uma pessoa que foi nascida e criada dentro de uma igreja, ela se entende como uma pessoa LGBT. E aí, quem que essa pessoa é no mundo? E aí, a questão da influência indevida. Eu vou silenciar essa pessoa ou eu vou acolher essa pessoa? Possivelmente eu vou silenciá-la, né? E aí, eu não vou silenciar só a voz dela, eu vou silenciar o existir dela, né? Eu mato a identidade dela. Você pode ser aqui dentro da minha identidade, do meu contexto, da minha imposição, do que eu imponho para você ser aqui. E aí, se a pessoa não tem outra referência, se a pessoa tem uma família extremamente religiosa, se a pessoa não conhece o mundo fora daquilo ali, claro que ela vai aceitar. Claro que ela vai aceitar. E aí ela vai conseguir nomear isso dentro de um processo clínico? Ela pode... E aí eu acho que é onde entra o nosso trabalho, né? De ajudar essas pessoas a entenderem quem elas são, quem elas podem ser, o que é que de fato elas acreditam, o que é que de fato está estruturando elas ali dentro daquele contexto e se há outras opções. Porque às vezes a gente não sabe outras opções. Por exemplo, eu recebi uma pessoa que ela era da igreja, né, católica, muito processo de sofrimento, né? E aí a gente fala que vai desenvolvendo outras questões. E aí eu falei, é muito importante para você a igreja católica? Ele disse, é. Eu falei, então tá bom. Procurei com ele projetos de igrejas católicas que são inclusivos para pessoas LGBTs. Falei, tá aqui. Perfeito. Tem essa opção? Então vamos para essa opção. Porque aqui você vai ser o que você quiser, aqui você vai ser quem você quiser, aqui você vai ser coroinha, aqui você vai comungar, aqui você não precisa, né? Sentir que você está pecando, né? E aí eu entendo que é muito um trabalho de psicoeducação, da gente trabalhar o que de fato é correto, né? E o que, de fato, está sendo imposto ali. Porque você ter essa percepção... Então, por exemplo, você pode ser LGBT. Ah, mas a minha igreja não me aceita. Ok, então vamos para outra que te aceite. Faz sentido para você? Se tiver sentido, vamos junto. Vamos construir isso aqui. A sua fé ela não precisa se modificar. Né? E aí, mas eu tô pecando. Então, mas quem te disse que é pecado? E aí eu sempre gosto muito de trazer como exemplo um filme que eu acho sensacional, que é Orações para Bob. Orações para Bob. É um filme muito antigo, mas que eu acho que ele é muito importante, porque se trata de um menino LGBT, né, que a família era extremamente religiosa. A mãe não aceitava de jeito nenhum que ele fosse uma pessoa LGBT. Saía colando post-its no quarto com frases bíblicas, etc. E aí, quando ele vem a óbito, ela acha uma bíblia dele, né, com o endereço de uma igreja inclusiva. E no que ela vai conversar com esse pastor, que ela fala, mas pastor, isso aqui tá na lei, na Bíblia. E aí o pastor fala assim, tá, mas essa é a sua interpretação. Se você interpreta essa assim, você vai ver que não é tão assim. Né? Então, essa ótica quase que higienista que a gente aprendeu, né? Quase que uníssona sobre o que é certo e o que é errado, é algo que a gente precisa se trabalhar, né? Tanto a gente enquanto terapeuta, tanto com a gente no processo de psicoeducação. Então, ampliar isso, ampliar visões, ampliar senso crítico, né? Entender que a nossa sexualidade ela não pode ser patologizada. Né? Assim como a gente... E aí o povo fala assim, mas não pode, isso aí foi você andando com outras pessoas, e etc. E a gente pensa, gente, assim... Se você nasce canhoto, você nasce destro ou ambidestro. Igual a sua sexualidade nasce desse jeito também. Né? A forma como a gente é construído enquanto sociedade é que nos impõe um formato heteronormativo. Mas... Isso não é, a gente não pode dizer o que é certo e o que é errado, a gente só tem que viver nossa vida de forma fluida, né? Então, é por isso que quando a gente entra num processo religioso e que essa religiosidade começa a nos maltratar, começa a apagar quem somos, começa a ditar quais são os desejos dos nossos corpos de uma forma... às vezes, né, com aquela, o que o povo chama de violência sutil, né? Mas eu acho muito violento. A gente tem que olhar para isso. Porque se esse lugar não me comporta, não comporta quem eu sou, não comporta o meu existir, talvez eu não precise existir ali, né? Talvez eu, de fato, não caiba nessa caixinha, né, que estão querendo me colocar. Então, o papel da religiosidade em si, e aí, realmente, quando você faz, assim,
um recorte estatístico muito rápido, a gente vê que existe uma adesão das religiões, sobretudo de matrizes africanas, né? Nesse processo de acolher pessoas LGBTs, né? E aí você tem uma questão de uma sexualidade mais fluida, porque também é tratado isso, né? Que o espírito é algo mais agênero, né? E você também vê dogmas, né? Em que você não pode ser. E aí você tem que prestar atenção, assim, no que é que você quer ser, em que de fato você acredita, o que de fato te compõe e o que está afetando sua saúde. Agora, como colocar isso tudo num processo clínico, é isso. A gente vai se organizar, né, no nosso processo de ouvir, porque a gente também tem que suspender aí nossos a priori, né, para entender também a sexualidade das pessoas, né, e não entender algo como... a pessoa escolheu. Gente, ninguém escolhe. Tá doido? Eu acordei hoje, hoje eu acordei gostando de mulher. Hoje, amanhã, não sei se eu tô gostando de homem, se tô... Não existe, não é uma escolha, né? Então, é entender, dentro do processo clínico, o que é que a gente consegue dar conta de escutar, porque a gente tem que assumir que a gente, muitas vezes, não tá preparado para ouvir, porque é isso, a gente está falando de fluidez, a gente está falando de liberdade, a gente está falando de gênero, a gente está falando de identidade. Então, assim, quanto que a gente tem repertório para ouvir nesse processo clínico? Então, é importante que a gente tenha uma escuta ética e honesta com a gente, para dizer, cara, eu não dou conta de ouvir isso aqui. Né? Eu não dou conta de te ajudar, porque você não tem repertório, né? E tá tudo bem, você não precisa ser... te ferir, né? Se você não dá conta enquanto terapeuta, passa a bola para quem dá, né? Mas entender que esse processo de trabalhar um equilíbrio para você não ser intolerante religioso, né? Esse é um ponto. Para você não... vamos supor... o que eu tô tentando encontrar o termo, assim. Para você não se entender como intolerante religioso, para você não entender que você é uma pessoa LGBTfóbica, para você entender que ali a gente está falando sobre saúde... Não é sobre fé, a gente está falando sobre impacto de saúde mental. Então, a gente precisa organizar isso. A gente não pode, de alguma forma, pegar isso que durante muito tempo foi estruturante para essa pessoa e, de repente, a gente destruir esse castelinho. Porque não é sobre isso, né? É construir ali junto com essa pessoa o que a gente pode fazer para ela continuar tendo fé, sobretudo nela mesma, né? Perfeito. A gente tem que pensar sobre isso. E assim, como é importante quando você traz que nós, enquanto clínicos, apresentar, né, para essas pessoas que chegam até nós, as possibilidades, então, dessa igreja que seja mais inclusiva. Sim. E que essa pessoa não precisa renunciar à sua identidade, né? E nem à sua fé também, mas que ela pode ser quem ela é. Sim. E isso é muito importante mesmo. E essa parte que se a gente não sentir esse preparo, essa apropriação para receber esse tipo de público, encaminha, porque é o ato mais ético e responsável para ser feito. Sim. E que essa pessoa não precisa viver uma vida inautêntica, incongruente, sem ser quem ela é. Porque é sobre isso, né? Sim. É sobre ela explorar quem ela é verdadeiramente, genuinamente, quem ela pode, porque ela tem esse direito. A gente está falando muito sobre direitos, né? E aí você falou esse recorte clínico, realmente... E eu acho que é o momento, amiga, da gente falar da resolução. Porque a gente falou desse público e desse filme que você trouxe. Então, perfeito. E aí a gente vai se complementar aqui, né? Que eu anotei, a Sofia também. Mas da resolução do CFP 0199, né? De 1999. Então, foi emitida, né? Pelo Conselho Federal de Psicologia. E estabelece normas de atuação para psicólogos no Brasil, no que tange à orientação sexual, proibindo práticas que visem a cura da homossexualidade. Então, assim, alguns pontos centrais dessa resolução é que homossexualidade não é doença. Então, esse texto formaliza que a homossexualidade não constitui doença nem distúrbio ou perversão. Proibição da cura gay, isso não existe. Os psicólogos são proibidos de realizar atividades que favoreçam a patologização, que você trouxe muito bem, de comportamentos ou práticas homoeróticas, e a gente sabe que isso acontece e tem muitos relatos. Isso é uma violência, então imagina que sensível, que desumano, né, uma pessoa receber isso e um profissional que se diz profissional deveria ter o CRP cassado, né? Com toda certeza. Vedação a tratamentos e tratativas. É vedado adotar ações coercitivas para reorientação sexual, né? Que a gente trouxe muito
da religiosidade também das igrejas, né, desses líderes que pregam isso, ou colaborar com eventos, serviços que propõem o tratamento e cura da homossexualidade. Enfim, ética profissional, né? Os psicólogos devem atuar com base na não discriminação e na promoção do bem-estar, ajudando a superar preconceitos sociais, que é tudo que a gente está trazendo. Quer complementar, amiga? Perfeito. Amiga, sobre a resolução, eu acho que é isso, assim, não tem muito o que complementar, mas você trouxe coisas, tá super, assim, potente, que eu queria fazer uma complementação, né? Eu acho incrível como essa intersubjetividade, né, essa fé, como as pessoas vão usar dessa influência da vida religiosa com essa manipulação, com esse abuso sexual, é muito mais delicado quando a gente fala de uma intersubjetividade, assim, espiritual mesmo, como você disse, meio dessa retaliação espiritual, que não é só aquelas pessoas que estão ali com ela ao redor, mas parte para um campo que para ela é um campo que é além daquilo, né? Um campo realmente espiritual. Eu fico pensando, a gente falando aqui sobre a vítima, né? Para uma vítima, em outros contextos, né? E assim, eu não tô querendo dizer aqui qual é a vítima mais fácil, nem pior, não, nada disso. Mas já é difícil você se reconhecer nesse espaço. Você tendo uma promessa com um certo além, né? Uma certa fé, um certo Deus que vai lhe curar, um divino, uma força superior. Eu fico imaginando como é mais delicado ainda. Porque é como você mencionou, é uma retaliação espiritual que vai além das pessoas que estão ali. Né? É como se aquela pessoa realmente, assim, fosse pro inferno, digamos assim, né? Não tivesse espaço no céu, né? Para as religiões que acreditam nessa... É uma demonização, vida após a morte. né? É uma demonização. É uma demonização da identidade, uma demonização da sexualidade. E eu fiquei pensando também muito no conceito de má-fé de Sartre, que ele vai falar que a religião também é uma forma da gente se desresponsabilizar mesmo, terceirizar muitas das nossas atitudes. E como é um espaço confortável essa religiosidade. E eu não estou falando isso criticando a religião. Isso é humano. Nós, é saudável também a gente se desresponsabilizar. E é natural também, assim, da vida a gente ter esses movimentos. E isso pode ser com pessoas, pode ser com religiões, pode ser com crentes, pode ser com várias coisas. Mas como é muito cômodo para a pessoa que está fazendo isso, para o agressor, usar essa desresponsabilização, porque aí é uma forma, é como se fosse uma má-fé criminosa, fazendo aqui citando Sartre, né, fazendo assim como se fosse uma redescrição, mas é como se fosse uma má-fé criminosa mesmo, do tipo, não sou eu que quero isso, a gente está fazendo isso porque o divino quer, porque eu vou conseguir passar essa energia, porque eu vou conseguir passar esse dom, essa cura. É como se sentissem autorizados, né? E Esse nem que precisam se sentir, mas é como se autorizasse, né? Do eu e do outro, o deslocamento do eu e do outro, assim. Eu sou... É a coisa quase da coisa una, né? Eu sou esse Deus e eu te prego isso e acredite, porque eu estou falando, né, em nome de Deus. E eu acho que quando a gente fala nesse assunto, até para as pessoas que estão em casa, se já sofreram com isso, com as pessoas que passam por isso, é muito importante a gente diferenciar, né? A questão que a fé não vai ser aquelas pessoas que estão ali, porque muita gente acredita que quando elas reconhecem esse lugar de vítima, quando elas vão fazer essa denúncia, quando elas vão fazer esse reconhecimento da influência religiosa indevida, elas acreditam que a fé delas ali acabou, né? Que é como se fosse uma desconstrução de tudo que elas acreditaram durante muito tempo. Mas dessa sustentação no mundo, né? Desse amparo. Perfeito. Como é essa sustentação no mundo. Mas como ela pode continuar exercendo a religiosidade dela e a fé de outra forma. Como você trabalhou muito bem com o seu paciente. De forma brilhante. Perfeito. E é entender, assim, eu acho que a chave é você entender. Eu sinto medo ou eu sinto fé? Ou eu tenho fé? Perfeito. Sabe? Porque eu, por exemplo, eu não sou um homem gay ou uma mulher lésbica assumida. Por quê? Porque eu sinto esse desejo. Mas eu não sou por quê, né? Quem que está me proibindo? Por que eu não posso ser isso? Porque se eu tenho, de um lado, diversos demonstrativos, né, aparatos que demonstram que isso não é escolha, que isso não é pecado, que isso não é errado, e do outro eu tenho só uma pessoa apontando para mim, aliás, várias pessoas, né? Como eu te disse, apontando que isso é errado, que isso não é certo. Assim, onde é que eu fico? Eu fico aqui
porque eu não sei quem eu sou, eu não devo ser essa pessoa aqui que eu tô sentindo, porque eu não sou bicho, então eu consigo controlar meus desejos, meus impulsos, porque a gente não tá falando sobre isso. E do outro lado, eu digo, eu não posso ser porque Deus não quer, né? Deus proíbe, Deus vai me mandar pro inferno, eu vou... E aí a gente vem para um Deus totalmente punitivo, né? Que Deus é esse que pune tanto. Que castiga. Que castiga, que te penaliza por tudo. É essa fé que eu quero exercer, sabe? É trabalhar também esse senso crítico para entender qual é a fé que eu quero ter, né? E aí, por isso que eu falo, assim, é muito importante que a gente comece pela fé da gente mesmo, né? E aí, quando eu falo de fé, que a gente abrange esse conceito no sentido de eu preciso acreditar quem eu sou, eu preciso acreditar no que eu sinto, eu preciso acreditar no que de fato eu quero. O que vier para cá, eu posso questionar, eu tenho o direito de questionar. E aí eu faço uma escolha, se eu quero estar ali, se faz sentido para mim continuar nessa religiosidade, porém não nesse templo, nessa casa, nessa igreja, né? Então, assim, quais são os caminhos possíveis a partir do momento que eu decido ser quem eu sou? Existe esse processo da gente construir isso, e para isso a gente tem espaços de apoio. A gente tem tanto o processo psicoterápico, a gente tem o Centro de Referências Janaína Dutra, a gente tem o Centro de Referência também Tina Rodrigues, a gente tem... o projeto Remonta, que é um projeto maravilhoso de uma psicóloga sergipana, querida, né, que é a Marcela Carvalho, que é um projeto, né, que ela oferece suporte terapêutico, né, terapias ou gratuitas ou a custo social para pessoas LGBTs. Então, é um projeto Remonta que é lindíssimo. Então, assim, a gente tem formas de se ajudar. A gente só precisa, e aí eu volto, talvez a gente precise se aquilombar mais, né, no público LGBT e também fortalecer, educar também os terapeutas, educar também pessoas, agentes de saúde, porque o que a gente vê é que também dentro dos hospitais as pessoas não têm letramento. Né? Então, até para acolher essa demanda, para eu entender o que de fato é uma patologia, o que de fato ali é um sofrimento, né, de um apagamento, de um processo de quase de extermínio de identidade. Então, ali, a gente está falando de um diagnóstico, a gente está falando realmente de uma violação aqui, de uma violência e quais são esses impactos. Então, entender que a fé ela é para ser algo motor, é para ser algo que te impulsione, é para ser algo que te faça, né, dentro do que você acredita, ter um sentido, ter um sentimento, sim, de pertencimento, até mesmo de aquilombamento com seus irmãos, com seus próximos, etc. Mas que aquilo ali tem um limite, né? Que existe um limite. Que cura que a gente está buscando, né? Até que ponto a gente vai, né, se submeter? Quem está ali, seja padre, pastor, pai de santo, padrinho, está ali ocupando um espaço de muito poder. Né? Então, assim, se eles estão ali dizendo para você o que vai te curar, o que não vai te curar, primeiro você tem que saber o que é que você quer se curar. Né? Porque talvez você se cure de... Precisa de cura, né? É isso, é pensar, você precisa de fato de uma cura. E essa cura, ela é física, porque se a gente está falando de algo espiritual, precisa ter toque? Preciso, de fato, absorver tudo isso? Né? Então, é entender quais são os poderes que estão ali, né? E a gente vai sempre estar pastoreando alguém. A gente sempre vai estar ali seguindo alguém que a gente acha que é superior a gente, que a gente acha que nos acolheu, que a gente acha que vai trazer coisas boas, e pode ser que traga, de fato, mas pode ser que não traga. A gente quer queira, quer não queira, a gente está falando de uma pessoa, né? De um homem, de uma mulher, que podem, sim, também, como a gente ser passivo de ser vítima e de agressor, essa pessoa também pode ser essa pessoa, né? Que pode ser tanto exercer esse papel de uma liderança saudável ou de uma liderança adoecedora e violenta. Então, a gente tem que essa fé, ela pode vir como um pilar de amparo, de acalento emocional, mas não desse medo de punição divina, né? De um outro plano espiritual. Porque aí é pautado em quê? É o que você disse, né? Medo ou é fé? E isso tem que vir muito de um processo de construção da pessoa para ela identificar isso mesmo. Porque é muito fácil outra pessoa ditar quando ela está mais fragilizada. Exato. Quando ela não está fortalecida. E aí vem nossa função, nosso papel, nosso trabalho como isso, né? E até uma coisa que eu acho importante... Não sei se tem tempo, gente. Uma coisa que eu acho importante também é que, assim, existe muito... essa cobrança social do tipo, vamos fazer uma denúncia. Agora você passou por isso, vamos denunciar. E é o que eu falo, assim, o que está ali dentro desse silêncio? Né? Quais são suas estruturas ali de proteção? Denunciar
é saber que você, de fato, vai enfrentar um processo. E aí, esse processo, eu, enquanto advogado, outros colegas advogados e psicólogos, eu consigo acolher essa pessoa e entender o que ela está me falando. Mas a gente vai entrar no enfrentamento. Então, a gente tem que estar preparado para isso, para denunciar. A gente tem que estar fortalecido para denunciar. A gente tem que entender o que está acontecendo. É importante quando outras pessoas se propõem, tipo, não acontecer isso comigo também. Porque é isso também, né? Eu acho que a coragem, ela é algo muito viral. Quando a gente rompe um silêncio, outras pessoas dizem, poxa, eu passei por isso também. Eu vou ali também. Não, essa pessoa não precisa passar sozinha. Eu vou falar. Né? E aí eu acho muito importante, porque nesses casos envolvendo lideranças dogmáticas, por exemplo, a gente está com um caso agora que são 40 anos de abuso. Uma pessoa, entre aspas, a vítima mais recente, rompeu esse silêncio. E ela conseguiu romper esse silêncio de pessoas que são vítimas há 40 anos. E a gente está com várias vítimas dentro dessa linha do tempo, mostrando que existe uma temporalidade nesses crimes. Né? E aí, por exemplo, no próprio caso da Afago também, quando as pessoas viram a reportagem, 2 vítimas me ligaram e falaram, olha, eu fui vítima com 13 anos de idade e eu quero denunciar. Então, assim, é pensar que denunciar ou não denunciar não dita sobre coragem, né? A gente precisa entender isso e respeitar o tempo de cada pessoa. Sim, até claro. porque o tempo para a gente processar o que aconteceu, né? E o que é que está por detrás de tudo isso, porque às vezes o líder é um parente seu. Às vezes o líder é uma pessoa que, de fato, em algum momento te salvou, né? Não sei qual foi a ótica por detrás dele, porque a gente está agindo de boa fé. Né? A gente está ali vulnerável, a gente está ali suscetível, a gente se colocou de corpo inteiro. Mas o que vem de lá, a gente não tem esse controle. Então, assim, denunciar, gente, não é fácil, porque a gente precisa nomear. A gente precisa assumir, eu fui vítima, né? Eu tive meus direitos violados aqui. Eu tive o meu corpo violado, né? Eu doei dinheiro para essa pessoa. Eu estruturei esse lugar. Então, bate um espaço de culpabilização, né? Então, é um luto também, que é um luto que a gente precisa acolher, porque, de repente, você pertence a uma comunidade, a uma seita, né? Que é importante também essa caracterização da seita. E, de repente, você já não é mais. Você é só uma pessoa no mundo que vai ser julgada ali, muitas vezes. Né? Sente então, um desamparo um existencial. Desamparo, justo. E, assim, e a forma como as pessoas acusam você, mas é engraçado você falar isso agora, né? Mas quando você precisou de dinheiro, ele te deu. Né? Que são as ferramentas de silenciamento, que é o que a gente vai mostrando as assimetrias. Mas quando você precisou, ele colocou você aqui dentro. Nós, enquanto irmãos, já te acolhemos, porque você pode denunciar, várias pessoas vão acreditar em você, mas você vai ser desacreditada por vários lugares. Então, assim, equilibrar esse pratinho não é fácil. Por isso que é importante que a pessoa tenha um bom acompanhamento psicológico, né? Eu costumo falar muito, assim, mesmo eu enquanto advogada, eu sempre pergunto, vocês estão preparados? Vocês estão com acompanhamento? Vocês querem? Qual é o limite de vocês? Vocês estão... Porque, assim, eu não posso só pegar o depoimento de uma vítima e dizer assim, eu vou jogar no mundo. Porque eu estou expondo a vida dessa pessoa. Eu estou falando para essa pessoa, né? Aliás, eu estou junto com ela, demonstrando que ela de fato foi vítima, que ela está se expondo, que ela está revivendo essa dor, que ela está reatualizando esse trauma dela. Então, tudo isso a gente tem que ter muita cautela. Perfeito. Falei demais. Você falou Brilhantemente. Brilhantemente. Eu achei interessante o ponto que tu trouxeste sobre essa familiarização mesmo, né, nesses crimes que acontecem, desses agressores. Até porque se a gente for pegar estatísticas de abusos sexuais, mesmo pedofilia, mais de 70% dos casos são pessoas dentro da família, né? Não são estranhos que foram na casa, são pais, são tios, avós, são tudo isso. Então, é importante, como é difícil a gente reconhecer, né? Alguém que está tão perto da gente, dar esse título e ter essa vitimização, né? Se reconhecer como vítima. Eu fico pensando que dentro desse processo, e você como advogada e psicóloga deve ver isso muito mais que eu, o processo de você se reconhecer e denunciar, ele é uma atitude que o problema nem sempre, né? As consequências não é na hora ali que você sente, né? É um processo que vem depois, a sustentação desse lugar, o enfrentamento do julgamento, da opinião alheia, de perguntas, isso é o mais difícil, é o mais doloroso. Porque parece que quando você
bota a boca no mundo e diz o que aconteceu, é como se você revivesse aquilo várias vezes. Porque as pessoas vão perguntar, porque as pessoas vão falar, as pessoas vão concordar com você ou não, o que é muito cruel, mas acontece. E a gente queria falar um pouco, Tainá, contigo, dessa situação, né, da influência indevida, dessa vitimização sendo uma pessoa LGBT, né? A gente queria te perguntar como os profissionais de saúde eles podem desconstruir esses preconceitos internalizados, inclusive os próprios, em sites terapêuticos, em tudo. E, além disso, como a espiritualidade ela pode existir como uma forma saudável, sem gerar esse sofrimento. Eu acho que é muito importante que profissionais da área de saúde, né, se letrem, assim... No mínimo, se eduquem. Eu acho que essa é a primeira coisa, assim. É esse processo de educação, né? Porque, assim, quando você se propõe a ser um agente de saúde, você se propõe a lidar com demandas que estão completamente fora do seu controle. Vão chegar, claro, e eu vou te falar uma coisa, eu sempre estou me atualizando, porque toda vida que eu me atualizo eu vejo o quanto eu estou desatualizada. E olha que eu, né, tô nessa luta há muitos anos, e ainda assim eu vejo que eu preciso estar me letrando o tempo inteiro. Inclusive, eu tô me atualizando aqui agora contigo. Não é? Não é? A minha associadora diz isso também. E aí, o que eu acho mais, assim, fundamental é que, de fato, os profissionais de saúde, eles se atentem para estudar, para se questionar, para entender, ok, essa é a minha fé, mas não é a fé do outro, né? Eu acredito em X coisa. Eu acredito em Buda, mas essa pessoa acredita em Alá. E aí? Como é que você vai fazer? Né? Então, eu não posso impor, né? A gente tem que entender que a gente não é uma página em branco, né? A gente não é um campo neutro, mas a gente tem que dar uma segurada quando a gente atende o outro. Porque o outro vai levar demandas que a gente, enquanto profissionais de saúde, a gente pode ser uma ferramenta, né, de fato de saúde, que é o que a gente se propôs, e a gente pode também ser uma ferramenta de muita violência. Então, a depender do que a gente vai falar, né, a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, o que eu daria de conselho é, de fato, um processo que eu acho que os hospitais, principalmente, eles precisam adotar protocolos, né, adotar protocolos de gênero, entender, olha, ali existe uma demanda de identidade de gênero, tá atualizado para essas questões, né? Ter cursos de formações para os profissionais. E aí uma coisa que eu acho que as pessoas precisam se atentar a formação não é só para vir de cima para baixo, é todos os lados. Porque, por exemplo, se eu sou uma mulher trans e eu entro no hospital e quero usar o banheiro feminino e vem uma pessoa, sei lá, dos serviços gerais que não entende, vai dizer assim, você não pode usar esse banheiro, né? Então, se eu não eduquei essa pessoa, enquanto hospital, e aí já trazendo a perspectiva jurídica, né, que eu, enquanto hospital, a gente tem uma responsabilidade que a gente chama jus contratiende. Se eu contratei aquela pessoa, quem vai responder não é o auxiliar de serviços gerais, quem vai responder é o hospital. Então, pensando até na ótica capitalista para eles, que eles se eduquem, né? Porque eu preciso que todas as pessoas que estejam dentro daquele hospital estejam preparados para lidar com corpos e corpas, né? E corpos que não sejam dentro do padrão que se espera. Então, eu acho que a primeira coisa é, de fato, a educação, né? Tanto para o hospital, para a estrutura em si, e também para a gente. Porque a gente tem que partir do ponto, gente, que não é porque somos pessoas LGBTs que a gente sabe de tudo. Que a gente não vai reproduzir discursos, inclusive LGBT-fóbicos. A gente tem, porque a gente às vezes, questão religiosa, a gente reproduz discursos morais. A gente diz assim, eu sou uma mulher lésbica, mas eu não fico me agarrando nos cantos, né? Porque isso é o que me balizou. Mas por que você fez isso também? Você tinha que estar andando de mãos dadas? Você precisava estar nessas coisas? Então, assim, não é pelo fato, e eu acho que a gente tem que começar a entender e humanizar os nossos erros no sentido de eu ser uma pessoa LGBT não diz que eu sou uma pessoa perfeita, letrada, apta a dar, por exemplo, uma palestra. Eu só sou uma pessoa LGBT, que trabalho com outras coisas, que não necessariamente eu vou ser a tal da palestrinha, e que eu tenho repertório suficiente para chegar e educar você. E também é se perguntar se as pessoas LGBTs querem estar educando toda hora, todo tempo.
Que coisa chata, gente. Hoje a gente tem o Google. Quando a gente quer alguma coisa, a gente não vai lá no ChatGPT. A gente não vai no Google. Por que também, olha, sei lá, eu vacilei. Por que eu vacilei? Se questione, se implique, né? E aí, sobre também, né, trazendo para isso, é entender os agentes de saúde, sobretudo, aí a gente vai... Para as pessoas que trabalham literalmente com saúde mental, né, que somos nós, psicólogos, psiquiatras, neuro, etc., que a gente entenda que a escuta, ela tem que ser ética, né? Ela tem que ser ampliada e ela tem que ser letrada, né? Que se a gente não pode falar nada, a gente fica calado, a gente só acolhe para entender quais são os atravessamentos daquela fala. E isso é uma coisa que eu vejo muita insegurança, assim, né? Eu passei... meus estágios foram em hospitais e etc. Então, eu vi muito que eles ficavam muito inseguros. Mas, assim, qual que é a sexualidade? Qual que é o gênero? Qual que é a orientação sexual dessa pessoa? E como é que eu trato? Qual é o pronome? Pergunta! Então, por exemplo, se dentro de um cadastro dos hospitais, das UPAs, dos postos de saúde, tivesse lá um formulário, identidade de gênero, a pessoa lá se identificando, de uma forma até mais didática, pode até colocar pessoas trans, pessoas que nascem com sexo biológico, mas se identificam quanto... Então, assim, coisas didáticas para a pessoa responder, né? Que aí, quando fosse para o profissional, tanto da recepção, quanto para o profissional que fosse atender, já teria lá as informações. Ou então você pergunta, né? Pergunta, eu acho que é uma coisa básica, assim. E aí, eu tô já zero na redação. Mas aí, sobre religião, né? Como que a religião pode ser uma ferramenta positiva? Eu acho que tudo que faz, de alguma forma, que nos traz sentido, né? Que faz com que a gente, de fato, encontre um sentido, uma força, algo além, porque a gente sempre está olhando nessa perspectiva de pertencer a alguma coisa, né? Enquanto seres biopsicossociais, a gente sempre quer estar pertencendo, a gente sempre quer estar num processo de grupo, né? E de estar, de sentir, de ter aquela identidade, de alguma forma, religiosa também. E eu acho que a religiosidade, quando ela é utilizada de uma forma muito positiva, no sentido de potencializar de fato quem você é, de fato trazer questionamentos positivos, de acolher quem você é no seu ser por inteiro, eu acho que ela vai ser uma ferramenta incrível, né? Então, assim, eu já frequentei várias questões religiosas, até para entender mesmo, né? Porque, por exemplo, agora eu estou atuando num caso de Daime, então eu precisava entender mais algumas questões do Daime. Né? Eu tenho um irmão que é pastor adventista do sétimo dia, fui criada dentro do catolicismo, frequentei a Umbanda há muitos anos e tal. Então, eu queria entender esse processo de acolhimento, de como se dá. Então, quando, por exemplo... uma vez eu fui assistir uma palestra budista e a monja, em nenhum momento ela afirmava nada. Ela só jogava a pergunta no ar e dizia, pensem vocês. E isso eu achei sensacional, porque você se questiona, você para de ter resposta pronta, né? Que é o que a gente aprende da educação bancária, de ficar uma pessoa aqui no altar só dizendo o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que você vai fazer. E, de repente, você passa a se questionar. E aí a coisa fica muito mais horizontalizada, né? A perspectiva ali do se acolher, do se aquilombar, do se pertencer, do se potencializar. Poxa, olha, eu sou uma mulher trans, eu sou um homem trans, eu sou uma mulher lésbica e tal. Mas ali dentro de uma perspectiva de que você pode falar, você pode verbalizar sem medo. Né? Então, esse lugar da fé é que ela é incrível. Então, assim, existem igrejas evangélicas que são inclusivas, né? A gente tem o Filhos da Luz, que é do Alain, maravilhoso. A gente tem centros, né, de matriz africana, centros espíritas. Então, a gente tem para todo mundo. Só que a gente precisa entender se a gente quer permanecer nesse lugar que está violando a gente. E aí, para isso, a gente precisa também fortalecer essa pessoa, fortalecer essa narrativa, para ela entender o que é violação ou não. Porque se a gente fala, por exemplo, uma violação, numa violência psicológica, daqui que você entenda que você está dentro de um contexto de violência psicológica, é muito difícil. Então, todo esse time, assim, vai partir de um lugar de psicoeducação. Eu acho que a primeira ferramenta, seja no lugar de terapeuta, no lugar de advogada, no lugar de vítima, é a educação, a psicoeducação mesmo, assim. De você se entender quem você é no mundo, sabe?
Perfeito. E assim, como a gente oferece esse apoio, né? Como existe. E é isso que tem que ser propagado, disseminado, de que existem possibilidades. Então, existem espaços possíveis que trabalham nesse combate ao preconceito da diversidade sexual e de gênero. O quanto tem lugares que focam nessa interseccionalidade, que compreendem os contextos sociais e que isso pode ser explorado. Sim. Então, assim, suas falas perfeitas, Tainá. A gente tá estendendo o nosso tempo, mas assim, eu acho riquíssimo. Eu acho que isso tem que ser acessado mesmo. Porque não é você deixar de ter a sua fé, se fizer sentido. Mas também você não pode não crer em nada. Ou crer, mas é isso. De que forma você está fazendo isso? De que forma está fazendo sentido? O que é medo? O que é fé? E quais são os espaços que você quer estar? Para não renunciar a um vivido, uma identidade, uma experiência. Porque todo mundo merece viver com direitos, com satisfação, com prazer, com alegria, com felicidade. Então, assim, é sobre isso que a gente está falando. E se você quiser dar uma última mensagem, assim, para fechar, e Sofia também, para a gente encerrar. Tá. Eu queria dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que se entender, se reconhecer enquanto uma vítima dentro dessas questões de influência indevida não é fácil, não é confortável, mas é entender que existem formas de denunciar, que existem formas de serem acolhidas. E cuidado, você não é obrigado a exatamente denunciar, mas você pode contar com alguém da sua confiança dentro de um processo, inclusive, psicoterápico. Então, assim, não silencie, porque esse silêncio não te pertence. Às vezes, eu falo que contar a nossa história é uma missão muito, muito forte, muito potente. Mas também a gente acaba contando a história que nos foi imposta. E não estava no nosso repertório, no nosso cronograma, digamos assim, sofrer violência, né, e contar a história da nossa violência. Mas se a gente viveu, e apesar disso não nos definir, existem formas da gente se sentir acolhida, né? Eu acho que a coragem, ela é viral. Então, quando a gente rompe um silêncio, a gente rompe outras estruturas que nos machucam, que nos violam. É saber que sim, que você tem direitos, que você, né? E aí, falando mais para o público LGBT, a gente não fala sobre doença, a gente não fala sobre apagamento da nossa identidade. A gente é um corpo no mundo, um corpo incrível no mundo, que a gente merece ocupar esses espaços de forma viva, né? Contrariando, inclusive, as estatísticas de quem não nos quer vivas. Então, que a gente faça, que a gente comece a fazer esses enfrentamentos, né? E se questionar. Se existe medo, não pode habitar no mesmo lugar que existe a fé. Então, assim, tem que andar separado. Ou você tem fé ou você tem medo. Então, que a gente seja exatamente quem a gente é, que a gente lute, que a gente não silencie, né? Que a gente aprenda a fortalecer, inclusive, as nossas narrativas, o nosso senso crítico, né? Não deixar que... É claro que a gente pode, em qualquer momento, ser uma pessoa que a gente seja vítima de manipulações, de violências e tudo, mas a gente pode se questionar, a gente tem espaços seguros, a gente tem espaços para a gente poder fazer essa denúncia de uma forma segura e ética. Então, assim, saber que você não está sozinho, que a gente vai estar aqui e eu me coloco, inclusive, à disposição para que a gente se fortaleça nessa rede. Perfeito. E eu queria muito, para fechar de vez, mostrar mais aparatos, né? A Tainá trouxe muitas instituições e aparatos de acolhimento, legais também, né, do meio jurídico e de acolhimento e suporte psicológico, que eu vou deixar tudo na descrição, vou botar essa partezinha, anotar tudo e colocar, mas eu queria falar também da Associação Marta, sim, né, perfeito. queria indicar. Então, assim, é uma ONG que trabalha, né, no enfrentamento, nesse combate à violência contra a mulher, então oferece atendimentos jurídicos e psicológicos gratuitos a mulheres vítimas de violência. Nós estamos aí disponíveis também para receber esses casos, né, inclusive uma vitória agora, né, da prisão preventiva do pai de santo, onde a associação super atuou nesse caso com advogadas, com psicólogas. Então, essa é a nossa luta, né? A Tainá trouxe da população LGBTQIAPN+, a Associação Marta com Mulheres. Então, assim, existem instituições, serviços, possibilidades. E é isso que a gente tem que propagar cada vez mais, para que as pessoas conheçam. E tá tudo no letramento, na educação, na consciência. Mais uma vez, a gente vai falar em todo episódio que eu e a Sofia temos destaques no Instagram, que tá aparecendo no nosso @ aqui, que tem serviços psicológicos gratuitos, plantão psicológico, instituições também, avalor social. Então é isso, busque ajuda, peça ajuda, não é um ato de coragem, na verdade. E as redes sociais da Tainá também vão estar aparecendo aqui. Sigam a Diva Master. Ai,
gente. em tudo. Nos sigam também. E, por favor, compartilhem Isso. também esse episódio para todas as pessoas que vocês conhecem, que estão numa religião, que não estão. Acho que é sempre importante a gente se questionar, importante a gente refletir sobre a nossa fé, sobre a forma como a gente está vivendo, a nossa religiosidade, se tem alguma violência, se não tem. Espero que tenha atravessado você de alguma forma e estamos sempre abertas. Se quiserem mandar perguntas, comentários, estamos aqui. Sempre no Entre. Sempre no Entre Escutas. É isso, pessoal. Beijão. Beijos. Tchau, Obrigada, tchau. Tainá. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.